Bom, para alguém que fundou o festival e que já cá está exatamente este tempo todo, uh, do grupo fundador, que fui eu, o Rui Pereira e o Nuno Sena, neste momento eu sou o único que ainda está na direção do festival. Um, é assim, é uma sensação um bocado estranha, ou seja, eu não tenho a percepção que passaram 18 anos em primeiro lugar, mas o que é facto é que quando olhamos para a nossa equipa e a equipa, há muitas caras que se mantêm desde o início do festival, acabam por, ao mesmo tempo que entram novas pessoas, muitas vezes quando estamos a falar sobre coisas que aconteceram para nós há algumas edições, percebemos que de facto há um hiato entre as pessoas mais novas que não viveram os primeiros tempos e agora. Por outro lado, o projeto não mudou muito desde o início, ou seja, a única coisa que aconteceu foi que ele foi crescendo, fomos fazendo cada vez mais coisas, mas aquilo que é a estrutura original, que é uma competição de filmes fora do comum ou fora do mainstream, em que damos a mesma importância às curtas e às longas metragens, em que acompanhamos autores há muito tempo, e neste caso há autores, por exemplo, o vencedor da nossa primeira edição tem um filme este ano na edição do festival, apenas a título de exemplo, mas não é claramente o único caso. Mas temos vindo a acompanhar autores que hoje são muito mais conhecidos do que já foram na altura, que faziam apenas curtas-metragens naquela altura e hoje já são realizadores estabelecidos. Ainda posso dar como exemplo a mulher que ganhou este ano a Palma de Ouro em Cannes, a Júlia. Ela teve uma curta-metragem em competição no Indie aqui há imenso tempo, há uns anos largos. A sua primeira longa, o Grab, também teve no Indie, e portanto há aqui um acompanhamento que nós fazemos de autores, e portanto eu acho que a memória que fica destes 18 anos é que temos sabido escolher aquelas pessoas que estão na berra e que, passado alguns anos, continuam a estar, e nós continuamos a acompanhá-las. E nesse sentido, para nós, acho que é motivo de grande orgulho perceber que o trabalho, às vezes aquelas horas que achamos foram desperdiçadas a discutir muito, e porque é que este filme tem que entrar e aquele não, e porque é que este não nos parece mais importante que o outro, às vezes se calhar, e muitas vezes, hoje temos a confirmação que valeu a pena todo esse esforço. Se calhar vou usar antónimos. Ela é leve e pesada ao mesmo tempo, porque temos filmes descontraídos, por exemplo, temos uma, não sei se é a primeira vez, mas claramente uma comédia indie, daquelas que dá imensa vontade de rir o tempo inteiro. Acho que nunca tínhamos tido em competição, mas ao mesmo tempo podemos ter um filme como o Apávago na competição silvestre, que é um filme que documenta fotografias que foram tiradas por presos nos campos de concentração, que arriscaram a sua própria vida para roubarem máquinas fotográficas e película para documentar o que estava a passar nos campos de concentração, sendo que guardaram, enterraram no chão do campo de concentração a película, esperando que um dia, se não morressem, pudessem voltar ao campo de concentração e desenterrar esses mesmos filmes. E as fotografias, muitas fotografias que conhecem hoje em dia tiradas por presos, foram nessas condições. Por outro lado, eu diria que há um aspecto político muito forte com a retrospectiva da Sara Maldoror, mas ao mesmo tempo há um aspecto muito lúdico que tem a ver com os tempos que correm e o facto de, em termos de pandemia, o Radu Jude, que fez o filme Bad Love Banging, que o filme foi o Urso de Ouro em Berlim, que é um filme que é uma comédia de costumes sobre os nossos tempos e sobre pornografia, mas ao mesmo tempo sobre as redes sociais. Ou, por exemplo, um filme de terror chamado Spree, que é com o protagonista daquela série da Netflix, o Stranger Things, que faz um maníaco louco à solta, que anda nas redes sociais para matar pessoas nos carros, para se mostrar ao mundo como ele é tão bom. E, portanto, há assim este lado mais político
de comprometimento, mas há o outro lado também social, mas também ao mesmo tempo com uma perspectiva surrealista da nossa realidade, ou suprarrealista da nossa realidade, que também aponta. Portanto, é um festival que é feito de uma dicotomia muito forte, em que nós, desde a primeira edição, nós fazemos o festival para o público. É um festival que, embora recorra a filmes que são pouco conhecidos, muitas vezes pouco conhecidos, ou ainda pouco conhecidos, na prática nós programamos para que o público os venha a conhecer e também com a vontade de partilha da nossa parte, ou seja, nós descobrimos estes filmes, nós descobrimos estes autores e temos uma vontade muito grande de os partilhar. Não é para nós, é para o público. E quando o público responde em massa, e o Indie ainda hoje é o festival de cinema com mais espectadores em Portugal e tem sido ao longo dos últimos anos, quase sempre desde o início, é isso que nos deixa felizes. Pensar que preparamos uma edição para o público, que o público responde, compreende que nós estamos a falar para ele. A Sara veio na sequência do ano passado termos feito uma retrospectiva do Ousmane Sembène, que é considerado um dos pioneiros do cinema africano, sendo que cada vez que estávamos a estudar ou a ler coisas sobre o Sembène, aparecia sempre o nome da Sara Maldoror, que ela, embora tivesse vivido em França há muito tempo, ela é africana, ela nasceu na Argélia e viveu muitos anos em vários países africanos, até de expressão portuguesa. Ela foi companheira do Mário Pinto de Andrade, foi um ativista angolano, que tem, aliás, a Fundação Mário Soares em Portugal, que também se junta este ano ao festival, tem o espólio, o arquivo do Mário Pinto de Andrade e, por consequência, também tem o espólio relacionado com a Sara Maldoror. E, nesse sentido, a Sara é uma cineasta política, mas que, ao mesmo tempo, tal como vemos filmes em que ela claramente se posiciona apoiando os movimentos de libertação da Guiné-Bissau, no período da pós-colonização da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, ao mesmo tempo ela, inserida na sociedade francesa, ela faz parte de um movimento onde trabalhou com o Gilles Pontecorvo, com o Chris Marker, nomes de referência franceses ainda hoje. O Chris Marker é provavelmente mais conhecido pelo La Jetée, que é a curta-metragem mais falada, mas é um cineasta importantíssimo na história do contexto do cinema mundial. E, por outro lado, a relação dela com artistas como artistas de moda, por exemplo, o Emmanuel Ungaro, ela faz um filme com um Ungaro, por exemplo, e ela está completamente inserida dentro da comunidade da moda francesa. Portanto, a Sara tem uma múltipla faceta na sua vida. Ela própria é muito bonita, era muito bonita, e portanto também ela própria um pouco, quando temos aquelas imagens da Nina Simone, a Sara Maldoror é um pouco a Nina Simone do cinema, e portanto ela é a Sara grave, mas ao mesmo tempo é capaz de ter uma cinematografia muito vasta, muito completa e complexa. E nós vamos ser o festival que vai fazer a primeira retrospectiva completa dela. Vamos mostrar muitos filmes inéditos que foram descobertos nos últimos 2 anos e que nunca foram mostrados, a não ser na altura em que foram feitos. E a trabalhar connosco está a filha da Sara, uma das filhas da Sara Maldoror, que vive em França e que precisamente está a trabalhar connosco. E para o ano nós estamos a antecipar uma grande retrospectiva de trabalho da Sara, que vai acontecer no Palais de Tokyo, em Paris, em 2022, e portanto o Indie orgulha-se de mais uma vez ser precursor e de fazer esta retrospectiva avant le temps, se posso assim dizer. Portanto, para nós vai ser incrível podermos mostrar esta cinematografia tão vasta. Os novos realizadores têm habitualmente todo o espaço, ou seja, por isso é que as retrospectivas nos últimos anos até têm vincado um pouco em cineastas que até já morreram, ou então outros, como por exemplo a Ana Karina. Fizemos a retrospectiva da Ana Karina ainda antes dela falecer,
contávamos que ela viesse, mas depois ficou doente e acabou por não vir. Mas temos vincado muito isso porque o festival é muito feito de novos talentos e a nossa competição internacional é para primeiras obras, tanto em curta como em longa. No Silvestre, onde temos cineastas mais consagrados, também temos muitas primeiras obras. A competição nacional, todos os anos despontam imensos talentos portugueses na competição do Indie e, portanto, os mais novos têm este lugar e eu acho que é um lugar também por direito. O Indie é um festival que se define por princípio, que vai contra a norma, que vai contra a regra, não é politicamente correto e tem feito disso a sua força, também puxando para a equipa, tanto a equipa de programadores como a equipa de produção, a equipa de comunicação, pessoas muito novas que trazem ideias muito fora do comum. Por exemplo, eu não sei se sabes, mas o ano passado fizemos uma brincadeira com o Tinder, em que criámos um perfil, que era o perfil Indie Lisboa, em que o nosso objetivo era encontrar pessoas no Tinder que gostassem de cinema, tudo completamente às claras. Era um perfil que pretendia encontrar pessoas que tivessem a mesma relação que nós temos com o cinema e quem sabe o que é que acontecia mais à frente. E até há casos dentro da própria equipa que encontrar outras pessoas com quem estão hoje em dia. Portanto, nós tentamos sempre encontrar outras formas de comunicar o festival, como por exemplo, temos tido nos últimos anos uma carrinha que circula pela cidade que podia estar a anunciar um circo ou podia estar a anunciar um comício e está a anunciar a programação do Indie. É um pouco, o Indie é feito um bocadinho destas ideias que às vezes estas gerações todas, as mais novas, em confronto com as mais velhas, vão lançando e desta discussão prolífica e às vezes um bocado, às vezes a medo, vamos dizer, bora lá, se eles acreditam nisto, bora lá experimentar. E acho que a direção também, que são um pouco mais velhos do que os outros, também nós temos sabido ou conseguido precisamente seguir a intuição deles e eu acho que tem sido o maior benefício deste festival. O Indie Junior tem um papel há muito tempo. O Indie Junior apareceu na nossa segunda edição, portanto, na prática já tem 17 anos, e o facto de conhecermos muito bem o nosso público e acompanharmos, porque quem vem com os pais depois acaba por vir com a escola. Nós conhecemos casos de miúdos que nos dizem que vieram ao cinema quando eram muito pequenos, que entretanto estudaram na António Arroio, outros inclusivamente já entraram na escola de cinema e outros já são mesmo cineastas e começaram a vir ao Indie em pequeninos, ainda claro com 17 anos, portanto ainda não temos aqueles que acabaram de entrar na escola de cinema, ainda não temos aqueles que concluíram a licenciatura, ainda é preciso mais uns anos do Indie fazer. Mas é engraçado que já sentir que o Indie faz parte de uma história contada por mais novos e que hoje têm 18 anos ou 19 anos e portanto para nós que sempre mostramos filmes que eram um pouco diferentes daquilo que a televisão mostrava, daquilo que era a oferta cultural que o cinema comercial mostrava, perceber que fomos importantes para olhar para a imagem de uma maneira diferente, olhar para as histórias contadas de uma maneira diferente, ou olhar para uma programação e sentir que os filmes não são apenas aquilo que é a oferta que as plataformas fazem e que tudo faz parte de uma única e mesma coisa. O cinema não é melhor nem pior se for mostrado numa plataforma, numa sala de cinema, num museu, num clube de vídeo, no streaming, numa televisão por cabo. O filme é o mesmo. Agora, quando tu tens a experiência de estar numa sala de cinema, é outra coisa. Por exemplo, eu lembro, esta imagem não me sai da cabeça porque foi muito forte. Quando eu era puto,
Na escola, lembro perfeitamente nos livros de história de haver uma imagem da Vênus de Milo e outra da Vitória de Samotrácia, duas estátuas da Antiguidade Clássica que apareciam dois quadradinhos ao lado da Gioconda no livro de história. Lembro perfeitamente de achar que, pelo tamanho, que as coisas deviam ser mais ou menos iguais. É uma percepção de criança, na minha cabeça. E lembro-me da primeira vez que fui ao Louvre, quando tinha 17 anos, ou 16, na realidade 15. Lembro-me de ir lá e de repente ver que a Vênus de Milo tinha 3 metros, que a Vitória de Samotrácia estava no final de umas escadas e ocupava todo o final de umas escadas e era gigantesca, e da Gioconda ser um quadro pequeníssimo. E esta percepção de estar a ver ao vivo alguma coisa que eu achava que conhecia muito bem, para mim é a mesma coisa que ir ao cinema. Tu podes ver um filme numa plataforma em casa, mas o ato de estar numa sala de cinema às escuras, sozinho ou com os teus amigos, e estar numa espécie de um transe em que tu não estás a atender o telefone, em que desligaste, em que o teu filho não está a chatear, ou a tua filha para chamar para fazer alguma coisa, ou uma luz a abrir, em que estás completamente concentrado no que estás a fazer, para mim é uma experiência igual a estas que eu tive. E portanto um filme, ele não é diferente, mas numa sala de cinema dá outra sensação e dá outra. Eu acho que é um binómio incontornável. O Indie é um festival de cinema, não se pode dizer que seja um festival de cinema e música, mas tem uma secção de música muito forte, que é o Indie Music, que é programado pelo meu colega Carlos Ramos, que também é diretor do festival, e tem uma equipa de programadores muito hábeis e com muito conhecimento com a música. E tem, de certa forma, tem criado um novo público para o festival, um novo público que veio ao Indie por causa da programação do Indie Music e agora vai ver filmes do Indie Music e de outras secções do festival. Por outro lado, o Indie Music tem ajudado a desenvolver o Indie by Night, ou seja, temos feito concertos, temos tido... é engraçado que, por exemplo, ainda no outro dia, em conversa com o Nuno Galopim, lhe dizia que o Conan Osiris, ou a Surma, ou o Salvador Sobral, ou várias pessoas que têm ido ao Festival da Canção já atuaram no Indie também. E portanto, na prática, o primeiro grande concerto assim do Conan Osiris, na realidade, foi numa festa de abertura de pré-abertura do Indie. E então há aqui, eu sinto, uma ligação não só aos artistas nacionais, que nós também temos passado sempre no Indie Music documentários sobre precisamente músicos portugueses. Temos convocado para serem membros do júri, porque o Indie Music é uma secção competitiva e, portanto, temos tido críticos de música, temos tido músicos a votar. Depois temos tido também músicos noutras secções do festival a julgarem. Por exemplo, este ano temos o Gabriel Ferrandini, que vai estar no júri da Fundo de Apoio ao Cinema. O Samuel Lúria foi júri da competição de curtas-metragens. Lembro-me também que como é que se chama? Bom, não me recordo agora do nome, mas fez parte do júri de longas metragens também um destes músicos que eu mais admiro em Portugal, o JP Simões, pronto. Fez parte em 2006 do nosso júri da Competição Internacional de Longas e, portanto, nós temos tido sempre jurados que fazem parte da música e eu acredito muito nesta ideia de que cada vez mais, e nestas novas gerações, muitas vezes quando lemos as biografias dos cineastas que temos em competição no festival, quase todos dizem que também são músicos. E é engraçado que nas novas gerações, com 20 anos, os novos cineastas são muito influenciados pela música, eles partem de uma coisa mais ampla, que já não é só
eu sou um artista de cinema, não tem a ver com isso. Na realidade sou um artista e um artista faz tudo, faz teatro, faz música, faz cinema, faz vídeo, faz instalações, faz fotografia. Portanto, nós temos a sorte de viver num tempo em que os artistas são multidisciplinares e isso é muito forte. E o indie tem dado bem conta desse recado, acho eu. O cinema independente é complicado de falar porque o indie apareceu porque tinha precisamente esta ideia. Quando o indie apareceu em 2004 foi a nossa primeira edição, mas criámos o indie em 2003. A ideia era um pouco que o Festival de Sundance mostrava um tipo de cinema que não era aquele cinema que nós estávamos habituados a ver dos grandes estúdios. E nessa altura fazia muito sentido esta expressão cinema independente. Mas esta expressão é mais complicada de entender na Europa, onde a maior parte dos filmes que têm uma forte independência autoral, a maior parte deles são feitos com dinheiros públicos. E portanto é um bocadinho difícil chamar independente quando os filmes na realidade foram pagos por dinheiros estatais. Mas por outro lado, o termo independência na nossa cabeça é independência de espírito, é a nossa capacidade para olhar para o mundo e fazer à nossa imagem. E nesse sentido, os filmes que o indie passa são filmes em que essa presença de espírito do autor é vincada, é forte, os filmes não são iguais a outro filme que tínhamos visto, porque cada autor tem uma maneira de olhar o mundo e de ver o mundo e dizer as coisas de uma certa maneira, e isso continua muito presente. E eu acho que estamos a viver um tempo de pandemia, em breve viveremos, espero eu, um tempo de pós-pandemia, e estes tempos não são iguais aos anteriores. E nesse sentido, eu acho que aquilo que é igual, aquilo que é a norma, aquilo que faz parte de um universo que é para todos, vai passar a ser desprivilegiado em detrimento daquilo que é mais individual, daquilo que eu tenho para oferecer enquanto uma pessoa individual, daquilo que tu tens para me oferecer também. E é de uma comunhão de vontades muito diferentes entre si que eu acho que esta sociedade vai evoluir. E portanto eu sinto que o cinema faz parte também dessa nossa vivência e portanto eu acredito que o cinema independente está muito bem e vai continuar a mostrar o que é o nosso mundo. Eu volto novamente ao filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim, o filme do Rado Jude, que tem competição na secção silvestre. O Rado Jude faz um filme em que uma professora tem o azar de que uma sextape que fez com o marido seja divulgado online por alunos. E nessa sequência ela é julgada pelos pais dos alunos e ela tem que explicar porque é que ela fez aquilo. No meio de tudo isto, nós vemos pessoas com máscara, sendo que a máscara nunca é um assunto e portanto nós conseguimos identificar o tempo em que vivemos porque aquelas máscaras estão presentes no filme, mas ao mesmo tempo este filme que coloca em causa a forma hipócrita como a sociedade olha para isto, quando nós sabemos que a internet está cheia disto e portanto os adolescentes são os primeiros que rapidamente conseguem encontrar tudo isto na net. Como é que o filme dele é, hoje em dia, em muitos países não pode estrear, ou está a estrear com o rótulo de um filme pornográfico. Ou seja, o próprio mundo está subvertido de maneira a que alguém que está a mostrar a hipocrisia sofre na sua própria pele e o filme é vítima disso. Ora, o que eu sinto é que daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos, as pessoas vão olhar para este filme do Rado Jude como uma espécie de um olhar sobre a sociedade contemporânea, um olhar sobre a hipocrisia e um olhar único sobre um tempo em que vivemos. E nesse sentido, o filme vai claramente ficar na história do cinema como um filme que foi uma machadada no seu tempo, naquilo que está a acontecer. E portanto eu acredito muito que estes são os cineastas que vão fazer coisas importantes
também não é à toa que um filme de terror, um filme de género, ganha o Festival de Cannes. O Festival de Cannes era um festival, a par de, por exemplo, de Veneza e de Berlim, eram um pouco inovadores do ponto de vista daquilo que mostravam. Mostravam filmes importantes, mas só mostravam ficções, só mostravam filmes que estavam feitos para funcionarem num certo mercado, para serem vendidos de uma certa maneira e para terem um certo número de espectadores. O que está a acontecer com o mercado global é que eles estão a perceber que estes filmes já não funcionam e que de repente, se calhar, pôr um filme de género numa competição e ele poder ganhar um prémio, ou pôr um documentário ou uma animação, se calhar misturar os géneros, optar por filmes que são um pouco menos fora da norma, se calhar passa a ser a norma. E portanto, é um bocadinho isso, ou seja, 18 anos a conviver, às vezes, sobretudo no início, contra um preconceito de um certo tipo de cinema que nós mostrávamos. Hoje em dia, se calhar, o cinema que estamos a mostrar não é mainstream, mas se calhar vai ser a norma do futuro. E, portanto, nesse sentido, eu estou muito contente por fazer parte de uma geração que também decidiu que era preciso lutar contra uma certa norma instituída de um certo tipo de filmes que os espectadores tinham que ver, para passarmos a fazer parte de um mercado mais global, em que um autor que está a fazer hoje uma curta-metragem pode estar a fazer uma longa-metragem em breve contra os cânones da norma, até da sociedade. Por exemplo, vou dar outro exemplo. A Emma Seligman é uma realizadora canadiana de origem judia. Ela é mulher, bissexual, e decide fazer um filme que se passa durante um funeral, em que não só ela tem um amante homem, como tem uma ex-namorada, colega de escola, amiga da família, e toda a gente está metida num funeral, e a vida dela vai se revelando à família e para ela própria de uma maneira incontrolável, e que eu acho que um filme deste não circularia em festivais, nem circularia em estreias comerciais há 20 anos, porque ela toca em temas que eram tabu há 20 anos e hoje em dia podem-se falar. Portanto, eu acredito muito em tudo o que está a passar-se agora no cinema independente. Miguel, muito obrigado. Obrigado também.